Olá, bem-vindos a 21 Trading Coaching. Eles fala Douglas Suchenski. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quarta-feira, 26 de junho de 2013. Lembrando que também estamos nas redes sociais, @21tc_Brasil. Você nos pode seguir em Twitter e aqui pode interagir aí ao vivo todos os dias durante a nossa sala de trading, nosso Trading Room ao vivo de segunda a sexta-feira às 9 horas da manhã até o meio-dia. Muito bem, vamos então com o nosso calendário econômico. Uma quarta-feira aqui com algumas notícias de médio e alto impacto na sessão europeia. Às 3 da manhã, clima do consumidor alemão e PIB francês. Volatilidade aí para o DAX 30 e o K40. Também às 6h30 da manhã temos discurso do governador King, do Banco Central inglês. Volatilidade para os pares relacionados à libra esterlina. Na sessão americana temos as principais notícias às 9h30 da manhã, índice de preços e também produto interno bruto às 9h30 da manhã. Seriam essas as principais notícias para esta quinta-feira. Vamos então começar aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Começamos pelo Standard & Poor's, o SP500. Vemos que os índices hoje foi uma sessão de recuperação depois dessas fortes caídas. Vemos que no diário o Standard & Poor's respeitou o suporte dos 1.551 pontos, uma sessão hoje de recuperação, de repique, porém nada que nos chama atenção ainda para uma operação compradora. De fato, o que poderiam fazer realmente, ou o que estão tentando formar, seria um repique para a formação de um pivô de baixa no marco diário. De fato, tecnicamente é isso que esperamos deste Standard & Poor's. Em 4 horas vemos que não conseguiu fazer a ruptura dos 1.586 pontos, aqui uma resistência menor, mudança de papéis, aqui onde repicou para formar o pivô de alta, agora está respeitando. Veremos se fará uma correção em caso de que venha formar um mínimo maior, um topo, um fundo ascendente que seja um falido, ou seja, que não forme um máximo maior, não forme um topo ascendente. Buscaríamos uma operação vendedora se o pivô de baixa em 4 horas. Já o Nasdaq, os índices americanos que são bastante correlacionados, se movem de maneira muito similar, porém vejam que o Nasdaq fechou, melhor dizendo em português, né? Fechou aqui com uma formação de um doji, uma vela de indecisão, tocou suporte, diretriz altista, LTA, respeitou, subiu, tocou resistência, respeitou e fechou no meio de campo aí, deixando um doji, uma vela de indecisão no diário. Em 4 horas, no marco intradia, vemos que está muito claro que não conseguiu fazer a ruptura, né? Não conseguiu romper essa zona aqui dos 2.874 pontos. E bom, possível padrão de continuação baixista aqui em 4 horas. Em caso de que venha fazer uma correção, poderia voltar a visitar as mínimas aqui, que seria o suporte diário nos 1.820 pontos. Ainda não está pronto para eventuais operações vendedoras. Possível repique para a formação de pivôs no diário. E o Dow Jones vemos que no diário também hoje uma sessão bastante volátil, fechando muito próximo aí de um doji. Respeitou claramente aqui o pivô, vejam só, aqui está. Não conseguiu fazer a ruptura, que nós temos desenhado entre os 1.523 e 441, uma zona de suporte importante no diário. Vamos esperar realmente que faça a ruptura desses níveis aqui para uma eventual operação vendedora. De fato, também a correção poderia ser para formar um pivô de baixa no marco diário aqui neste Dow Jones. Intradia, olhamos em 4 horas, também está como os demais índices, respeitando resistência, não conseguiu fazer a ruptura aqui em mudança de papéis. Vemos que o Dow Jones e o Standard & Poor's são bastante similares. O Nasdaq tem um pouco mais de descorrelação, porque temos aí no Nasdaq a cotização aí da Apple. Então, a Apple seria a Petrobras aí do Ibov, é o índice que mais representa no índice Dow Jones. Muito bem, na Europa o DAX 30 vemos que visitou a SMA nos 200 períodos, repicando com muita força, não conseguiu romper os 7.860 pontos. De fato, eliminando, fez uma nova máxima em relação à sessão de ontem. Vamos ver se terá forças para fazer essa ruptura. Em caso de que o faça, teremos aqui uma primeira resistência 7.896. Veremos a profundidade dessa correção, pode ser para a formação de um pivô de baixa. Ainda uma correção, um repique ordenado em 4 horas, também um repique ordenado para a formação de um pivô baixista. Em
caso que a seguinte tiver em 4 horas faça este movimento, estaria executando o pivô de baixa e aí seria uma oportunidade de venda inclusive. Já no K40, o índice de Paris, que temos uma notícia de médio impacto na França, vemos que no diário também repicando, porém o detalhe é que o K40 ainda está abaixo da SMA de 200 períodos, não conseguiu romper, poderia exercer pressão vendedora, já que temos uma resistência nos 3.687 pontos, poderia aqui mesmo ser um ponto de formação do pivô em diário. Em 4 horas a mesma situação do DAX, correção ordenada ainda, vemos aqui que respeitou, resistência menor, foi um ponto de suporte, um pivô, repicou, executou, está repicando, respeitando, veremos se executará também o possível pivô em 4 horas. Já o FTSE em Londres, o índice de Londres, vemos que de fato é o índice com maior debilidade. Vejam como está mais afastado da média móvel de 200 períodos entre os principais índices europeus. Vemos que também poderá corrigir, inclusive fazendo repique até a média móvel de 200 períodos, e ainda assim seria uma correção ordenada para a formação do pivô baixista. Então tem pinta aí de que realmente seguirão as caídas, as quedas, as correções, o derretimento, né? Melhor falando, nesses índices. E fechando, vamos com o Eurostock 50, o índice que contém as 50 blue chips, 50 papéis mais valorizados ou mais negociados da Europa. Vemos que esse sim está bastante sobrevendido, já está um pouco afastado da SMA 200 períodos e poderia fazer uma correção um pouco mais profunda, e ainda assim para a formação de um pivô de baixa. Agora, se romper a média no diário, aí vamos avaliar outras possibilidades. Vemos que em 4 horas está com uma formação bem clara, ainda bem tranquila, possivelmente forme um muscle menor no pivô, ou que repique um pouco mais, para depois formar o pivô de baixa. Tudo dependerá do marco diário. Se o diário repicar um pouco mais para a formação do pivô em 4 horas, também poderá fazer uma recontagem, um reinício de contagem de velas e pivôs. Muito bem, de fato os índices, acredito que as correções, as caídas vieram para ficar por mais tempo, porque não tem nada animador aí, né? Então a tendência é que a Fed, né, o Banco Central Americano, reduza cada vez mais a compra dos papéis dos bônus que estavam impulsionando os mercados. Então acredito que esse é o início do fim. Então, o início do fim da nostalgia, né, desses 6 meses onde os índices era só alegria. Se você quisesse ganhar dinheiro, era só comprar índice, pois sabia que iam subir. Acabou a festa. Agora voltamos ao mundo real. Muito bem, sou o Diogo Suchensky, esse é o nosso informe diário para índices americanos e europeus. Espero vocês amanhã no nosso canal de Trading ao Vivo. E nos sigam nas redes sociais, @21tc_Brasil. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.